Olá! Hoje a gente mergulha numa história, olha, cheia de tensão familiar, fuga, negociação, tudo lá de Gênesis 31. Nossa fonte principal é esse capítulo mesmo, na Almeida Revista e Atualizada. A ideia é desvendar essas relações e decisões, sabe? O clima tá pesado. Jacó, depois de 20 anos servindo Labão, o sogro, percebe que as coisas mudaram. Ouve os cunhados falando mal da riqueza dele, nota que Labão já não olha para ele do mesmo jeito, e ainda por cima Deus fala: volta para a tua terra. Como é que ele organiza essa saída? Exatamente. A desconfiança ali é, tipo, o ponto de partida. Jacó sente essa hostilidade, né? E Deus dá a direção. O que eu acho muito interessante é a forma como ele apresenta tudo isso para Lia e para Raquel, as esposas. Ele não só avisa, ele meio que constrói um argumento, sabe? É verdade. Ele vai no detalhe. Olha, servi teu pai com toda a minha força, mas ele me enganou. Mudou meu salário 10 vezes. E ele coloca Deus na jogada, dizendo que foi Deus quem protegeu ele, quem fez o rebanho prosperar, até menciona o sonho sobre os animais. Por que essa conversa tão, assim, detalhada com elas? Olha, me parece uma estratégia clara para conseguir o apoio delas, né? Para mostrar que a injustiça do pai delas e do Labão afetava todo mundo ali, a família inteira. E bem, funciona. Lia e Raquel concordam na hora. Aham. Elas se sentem usadas pelo pai, dizem que ele nos vendeu e ainda comeu nosso dinheiro. Aí elas batem o martelo. A riqueza é nossa e dos nossos filhos. Apoiam totalmente a decisão do Jacó de seguir a ordem de Deus. E com esse apoio vem a fuga, secreta. Jacó pega a família, os rebanhos, todos os bens e, ó, parte para Canaã sem dar um pio para Labão. E no meio dessa confusão toda tem um detalhe. Curioso, né? Raquel furta os ídolos da casa do pai, os terafins. O que seriam esses ídolos, afinal? Qual o peso disso? É uma ótima pergunta. Esses terafins, eles podiam ter um valor religioso, talvez usados para adivinhação, ou quem sabe até ligados a direitos de herança naquela cultura. O roubo pela Raquel adiciona assim uma camada extra de tensão, de mistério sobre posse, talvez até status familiar, né? Com certeza. Bom, Labão só vai descobrir 3 dias depois. Imagina a cena. E aí ele sai correndo atrás. Pois é, 3 dias depois. 7 dias de perseguição e ele alcança Jacó lá na montanha de Gileade. Mas tem uma coisa crucial que acontece na noite anterior, né? Tem. Deus aparece para Labão em sonho e o aviso é direto. Olha, cuidado, não fala com Jacó nem bem nem mal. Essa intervenção divina, ela meio que amarra as mãos de Labão, né? Totalmente. Ele chega furioso, acusa Jacó de tudo. Você me enganou, levou minhas filhas como se fossem prisioneiras, fugiu sem nem me deixar despedir dos meus netos. Ele até diz que podia fazer mal a Jacó, Sim, ele admite isso. mas que foi impedido pelo aviso de Deus. E aí vem a pergunta direta: tá, mas por que você roubou os meus deuses? E a resposta de Jacó mostra o medo dele, né? Ele diz que fugiu porque temia que Labão tomasse as filhas à força. Mas olha que tenso. Ele não sabe que foi Raquel quem pegou os ídolos. E aí ele fala uma coisa perigosa. Com quem você achar seus deuses, essa pessoa morrerá. Imagina o clima. Nossa, e como Raquel escapa dessa? Porque a busca acontece ali na hora. É, com muita, mas muita astúcia. Ela esconde os ídolos na cela do camelo dela e fica sentada em cima. Quando Labão vai revistar a tenda dela, ela diz: Desculpa, sogro, não posso me levantar, estou naqueles dias, né? A desculpa da menstruação. E Labão não acha nada. Que situação. E essa frustração do Labão parece que dá coragem para o Jacó, né? Porque aí ele explode. Exato. É a vez de Jacó desabafar. Ele joga na cara de Labão os 20 anos de serviço leal, o calor de dia, a geada de noite, as perdas do rebanho que ele cobriu do próprio bolso, as 10 mudanças de salário. Aham. Ele basicamente diz: Olha, se não fosse o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, você teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu meu sofrimento e repreendeu você. É uma virada de jogo ali, né? O poder muda de lado. Com certeza. O fugitivo medroso agora confronta o sogro poderoso, né? E parece que Labão percebe que perdeu o controle ou talvez sente o peso da intervenção divina.
E aí ele muda de tática. Isso, ele propõe um pacto, uma aliança. Meio que para salvar o que resta da relação, talvez. Eles levantam pedras como testemunhas, dão nome ao lugar, o que esse acordo significa na prática. É um pacto de não agressão, basicamente. E de limites. Nem eu passo daqui para te fazer mal, nem você passa daqui para me fazer mal. Labão também pede garantias sobre o tratamento das filhas dele. E Jacó jura pelo temor de Isaac, invocando o Deus da aliança do pai que vai cumprir o acordo. Aí tem um sacrifício, uma refeição juntos, selando tudo formalmente. E aí, finalmente, a despedida. Labão abençoa as filhas, os netos e volta para a casa dele. Essa história toda, uau, deixa um retrato muito complexo, né? De relações marcadas por engano, por ressentimento, mas também pela fé, pela intervenção divina percebida e, no fim, por um acordo para definir limites. Sim, é uma resolução bem pragmática que nasce do conflito e deixa a gente pensando, né? Mesmo com um pacto, juramento, testemunho divino, o que garante a paz de verdade quando a confiança foi tão abalada? E ainda tem segredos ali, como os ídolos que Raquel levou escondido. Como será que esses fundamentos ou a falta deles vão impactar o futuro dessa família agora separada? Fica a reflexão.